Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou esperar. Oi, Gabriela. Deixa eu colocar aqui o tempo para eu não me perder. Olá, boa noite. Vamos ver se agora a gente consegue deixar salva essa live, que a outra eu perdi, então voltamos. Boa noite. Acho que já dá para começar, já estamos em 30, mais de 30 pessoas. Então vamos começar, tá bom? Como eu tô no YouTube também, vou me apresentar, tá bom, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Tá tudo certinho por aí? Então tá bom, vamos lá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Karen e esse aqui é o Diário Desescolar. Nós somos então uma família homeschooler há 9 anos, agora em janeiro, e temos 5 filhos. Uma filha de 14 anos, um de 12, um de 10, um de 7 e a caçulinha de 5. Tá bom, pessoal? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a alfabetização. Eu separei aqui até os assuntos que vocês mais procuram, que é por onde começar. Eu até anotei aqui, né? Por onde começar, planejamento, método, cronograma. Provavelmente eu não vou conseguir abordar todos os assuntos, mas eu vou tentar pelo menos trabalhar os assuntos mais decisivos, tá bom? Estão me perguntando se a live vai ficar salva. Espero que fique salva dessa vez, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho para vocês, antes da gente falar da alfabetização, falar um pouquinho sobre o início do homeschool, né, do homeschooling aqui em casa, porque a nossa experiência inicial com o homeschooling foi uma experiência de alfabetização. Eu tive 3 filhos na escola, uma que ficou 3 anos, o meu outro filho que ficou 1 ano e pouquinho e um que só ficou 6 meses. E essa minha filha de 3 anos, ela foi desde os 3 aninhos na escola. Até fiz um post sobre essa questão dela ter frequentado a escola desde cedo. O fato é que quando chegou no processo de pré-alfabetização e alfabetização, a escola ela não conseguiu alcançar as necessidades da minha filha mais velha. Apesar da gente estar numa boa escola, uma escola muito conceituada, uma escola que eu conheço a dona, convivo com ela até hoje, mas naquele momento a escola não conseguiu alcançar a necessidade da minha filha. Era uma escola que utilizava do método global e então nós começamos a perceber, né, que ela não estava conseguindo ter nenhum tipo de memorização do processo de alfabetização. Então, a partir daí, como nós já tínhamos um estilo de vida homeschooling e conhecíamos outra família que já estava há um tempo na educação domiciliar, então a gente achou, poxa, pode ser que seja possível nós então trazermos nossos filhos para dentro de casa, já que a gente ficava com eles, eu já tinha deixado de trabalhar para ficar com eles e então iniciar o processo de alfabetização. E nesse meio tempo, nós descobrimos que a minha filha mais velha tem dislexia. Dislexia é um transtorno de aprendizagem que é diferente
de uma dificuldade de aprendizagem, né? Porque geralmente a dificuldade ela está relacionada ao método, a como você ensina, e o transtorno de aprendizagem, assim, a grosso modo, é um problema, um mecanismo neurológico de aprendizagem dela é diferente de outras crianças. Então, nesse meio tempo, nós descobrimos que ela tinha dislexia. E é interessante como que eu descobri que a minha filha era disléxica. Eu já tinha dificuldade, né? A gente já tinha percebido essa dificuldade na escola. Mesmo com ela na escola, eu trabalhava a alfabetização em casa e por mais que eu trabalhasse, por mais que eu tentasse, simplesmente a alfabetização não se desenvolvia. Ela não conseguia, vamos dizer, alcançar essa questão da associação do grafema e fonema. E isso causava muita frustração em mim, porque eu trabalhava a semana inteira um determinado som da letrinha e chegava no início da outra semana, na hora que eu fosse consolidar tudo aquilo, simplesmente parecia que eu não tinha feito nada na semana anterior. E isso gerava em mim uma frustração. Eu achava às vezes que ela era preguiçosa, que ela não queria estudar porque ela chorava, porque ela não queria, e aquilo trazia em mim também sentimentos negativos, até que um dia eu li, então, como que os pais se sentiam diante de uma criança que tinha esse transtorno de aprendizagem. E foi aí, então, que eu falei, nossa, provavelmente ela tem dislexia. E aí nós procuramos a Associação Brasileira de Dislexia para poder fazer o diagnóstico. Mas por que eu tô contando tudo isso para vocês, né? Que é uma história um pouco longa. Porque a nossa primeira experiência com a alfabetização foi uma experiência muito difícil, porque nós tínhamos uma filha que tinha um aprendizado diferente das outras crianças e nós precisávamos descobrir, né, qual era a melhor forma de dar a ela essa oportunidade, como as outras crianças, dela também poder fazer essa associação de grafema, de fonema, saber reconhecer as sílabas, saber reconhecer os sons, porque a forma como estava sendo dada não estava adiantando. Então, a primeira alfabetização foi uma alfabetização especial, foi uma alfabetização com dificuldades, com auxílio de profissionais da área, de neuropedagogos, de psicólogos. Então, inicialmente foi assim. E depois, o que aconteceu? Veio o meu segundo filho. E quando foi a alfabetização do meu segundo filho, foi completamente oposto de tudo que eu tinha passado na primeira filha. E aí, o que aconteceu? O segundo filho, eu descobri que tem filho que você precisa alfabetizar e tem filho que se alfabetiza. Então, eu dei muito pouco para esse filho. Eu dei, assim, ferramentas muito básicas para ele de alfabetização e ele simplesmente, maravilhosamente, associou isso e já entendeu o conceito de sílaba, como que a sílaba ocorria, depois o conceito de palavra, e tudo então foi sendo muito fácil. Em 3 meses, sabe quando a gente escuta assim, nossa, em 3 meses o meu filho aprendeu a ler? Às vezes a gente escuta isso, e aqui foi exatamente isso. Em 3 meses, assim, os mecanismos básicos de leitura já aconteciam com o meu segundo filho. E quando chegou no terceiro filho, aí o que aconteceu? Eu tentei então fazer uma alfabetização onde eu iniciava a letra cursiva junto com a bastão, porque até então eu não dava letra cursiva, eu fazia por sequência. E nesse filho, então, eu achei que foi um pouco mais demorado
a alfabetização. Claro que eu não posso dizer que a causa foi essa associação, mas eu achei que houve mais confusão, porque ele ficava mais confuso com a letra bastão, com a letra cursiva, e então demorou um pouco mais. Então, uma filha, eu tive essa experiência de um transtorno de aprendizagem. Com outro filho, ele praticamente se alfabetizou sozinho. Com o outro filho, eu fiz essa experiência, não achei que foi positiva para nós. E então chegou o meu quarto filho. O meu quarto filho é até interessante, porque na live anterior que eu tinha feito de alfabetização, eu sempre disse que eu nunca começava a alfabetização antes, sempre esperando esse amadurecimento neurológico. Então eu preferia que a criança estivesse mais preparada, mais madura. Aí vocês não sabem, gente, eu descobri que com meu quarto filho eu nem lembrava, olha só isso, porque faz pouco tempo. Eu tinha tentado alfabetizar ele um pouco antes, porque ele sempre gostava de fazer de conta que estava lendo, conhecia as letrinhas, né, conhecia os sons. E eu pensei, nossa, então meu filho tá pronto, né? Falar, quando a criança mostra interesse e tal, e meu filho tá pronto. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a iniciar a alfabetização com ele, e no começo ele achou ótimo. Só que depois, pessoal, ele, assim, odiou aquele processo sistematizado de todo dia eu sentar com ele, de todo dia apresentar letrinha ou, né, fazer brincadeira, memorizar. Aquilo não foi legal para ele. E ele, então, começou a se negar a fazer. Só que o que acontecia? Ele tinha ali perto de 5 anos. E aí eu tentei. Aí eu cheguei, olha, ele tem 5 anos, vou continuar aqui minha pré-alfabetização de forma muito lúdica, como eu fazia, e simplesmente, então, deixei por um tempo, mais ou menos uns 6 meses. E aí, quando foi com 5 anos e meio, eu retomei, então, o processo de alfabetização propriamente dita. E aí tudo se desenvolveu muito bem. É interessante que esse filho, vocês vão perceber isso, quem não alfabetizou, às vezes a gente tenta com o filho alguma coisa e parece que o negócio não engrena, não vai. Aí de um dia para o outro a criança acorda e dá aquele clique, assim, parece que tudo que você armazenou ali por um tempo, de repente parece que as conexões acontecem tudo de uma vez só. E foi assim também com esse filho. Com o filho anterior eu não comentei, mas teve momentos que foi assim e esse foi muito semelhante. Então eu comecei a dar mais sistematizados sons, ele não gostou porque eu achei que ele estava preparado. O Facebook que me lembrou disso esses dias, dessa memória, daí eu achei que ele estava preparado, aí ele não queria mais, eu parei, aí quando eu voltei, foi super bom, ele queria, a gente então fez todo o trabalho, mas mesmo assim a associação do grafema e fonema ele fazia, mas ele não entendia ainda muito bem o conceito de sílaba e depois de palavra, isso demorou um pouquinho para acontecer. Mas tudo bem, eu não desisti, eu fui lá, até procurei alguns vídeos no YouTube para ver se tinha algo que eu não estava fazendo. E de repente, do dia para o outro, ele começou a ler. Tudo que eu dei para ele simplesmente assim, se conectou de uma hora para outra. Então, vocês vão perceber muitas vezes que às vezes a gente dá esse processo para os nossos filhos, né, de sistematizado, de apresentar sons, apresentar as letras, apresentar as sílabas, as palavras, e parece que não tá engrenando, o processo tá lento e vocês vão ver que de repente, né, tudo acontece. Você percebe mesmo que é um marco neurológico, sabe? É muito interessante isso. E aí agora, então isso foi meus 4 filhos, né, que estão plenamente alfabetizados. E aí então chegou agora a minha 5ª filha. A minha 5ª filha, eu
sigo fazendo, é tudo muito lúdico. Então, às vezes as pessoas perguntam, você alfabetiza cedo? Eu falo, não alfabetizo cedo. Primeiro porque algumas pesquisas, eu falo que não é determinante, eu falo aqui, né, dessas pesquisas, mas assim, então algumas pesquisas dizem que esse marco neurológico do aprendizado é aos 6 anos, ou seja, de modo geral, todas as crianças vão estar prontas aí. O que não significa que tem criança que não vai estar pronta antes. Até hoje eu vi um vídeo lindo, nem sei se a pessoa está aqui, mostrando uma criança bem novinha, assim, com uma consciência fonológica linda, falando todos os sonzinhos, né, dos fonemas, e eu achei uma graça. E assim, então tem criança que recebe, né, essa ferramenta antes e ela responde muito bem. E aí, o que para mim eu achei importante para minha escolha quando eu deixo avançar um pouco, esperar chegar mais próximo desse marco dos 6 aninhos. Por várias questões, não é só a questão da alfabetização em si, porque muitas vezes a gente quer alfabetizar os nossos filhos, quer que os nossos filhos leiam, mas a gente não tem a resposta exatamente por que a gente quer que ele leia. Às vezes é uma ansiedade da nossa parte, às vezes é o desejo de estar mostrando trabalho, sabe? Por exemplo, o meu filho tá aqui em casa, eu tô com ele em casa, ele não foi pra escola, mas olha só, ele tá lendo com 4 anos, né? Então, às vezes tem esse desejo do pai de mostrar que tá fazendo algo com os filhos em casa. Então, eu sempre penso que alfabetizar, né, começar a alfabetização, muitas vezes tem mais a ver com os pais, o desejo dos pais, os objetivos dos pais, o que o pai sente do que necessariamente uma necessidade da criança. Então, como eu entendo que o processo de alfabetização é um processo que precisa ser constante, sistemático, com apresentações diárias, então, para minha família, eu espero chegar num momento que eu acho mais adequado, e é o que eu estou fazendo também com a minha última filha. Por quê? Porque às vezes vamos supor que a criança ainda não está madura o suficiente. Então, eu vou estar tendo um trabalho do qual eu vou demorar um pouco para colher os resultados. Depois, quando a gente está falando de uma família maior, por exemplo, quando você tem 3 filhos, 4, 5 filhos, né? Tem gente que tem 6, 7. Então, quando você coloca mais um filho para estudar de forma sistemática, você naturalmente está acrescentando mais um trabalho na sua rotina. Então, além dessa questão de você estar alfabetizando, quando você é uma família homeschooling, você também está trazendo mais um trabalho para esses pais, ou às vezes, muitas vezes, mais um trabalho para essa mãe, entende? Então, não se trata só de alfabetizar, mas se trata de uma rotina familiar no qual você também vai integrar essa criança que vai precisar de constância para aprender. Então, por exemplo, no caso da minha filha agora, vamos supor que eu quisesse começar a ensinar com 4 anos e meio, ou agora perto de 5, de modo mais sistematizado. Significa que eu vou ter que acrescentar esse novo aprendizado, né? Esse novo filho que vai entrar na rotina junto com outras coisas que eu já faço. Então, por exemplo, como esse ano principalmente eu tinha alguns objetivos com os meus filhos mais velhos que me tomaram tempo, e eu posso esperar, né? Não há problema nenhum esperar o mais novo, né, alcançar uma idade, então eu também posso esperar. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que quando você quer alfabetizar teu filho, sendo fazendo a educação domiciliar, ou mesmo que se você queira alfabetizar e mandá-lo alfabetizado para a escola,
isso não tem a ver só com o processo de alfabetização, mas tem a ver com a rotina da casa, tem a ver com as necessidades daquela família, tem a ver com o tempo que se organiza para isso. Então, o que acontece? É mais do que só alfabetizar. Então, esse eu vejo que é um ponto bem significativo, que as famílias que entram na educação domiciliar, elas precisam se perguntar, caso elas queiram alfabetizar cedo, por que elas querem alfabetizar cedo e se é necessário colocar essa rotina a mais para esses pais ou muitas vezes para essa mãe que já tem tanto trabalho com os outros filhos. Então, acho que isso é uma reflexão, entendo que isso é uma reflexão muito importante para as famílias se fazerem, tá? Então, essa é a minha experiência com a alfabetização. Agora, falando de alfabetização, eu vou olhar aqui, tá, pessoal, para eu não esquecer nada que eu gostaria de falar. Falando um pouquinho de alfabetização, quando a gente fala nesse processo de leitura, de escrita, até 1980, quando se falava de alfabetização, se falava, uma criança que vai aprender a ler, que simplesmente vai saber decodificar o código alfabético e saber, então, unir ali aquela sequência de sons e ler. Depois disso, o que acontece? Depois de 1980, se mudou alguns conceitos, se usou o nome alfabetização para essa criança que sabe fazer a decodificação e sabe ler, e depois usou-se o termo letramento para aquela pessoa que sabe ler e sabe também compreender e interpretar. Geralmente, assim, de forma conceitual, quando a gente fala de compreensão do texto, se está falando muito de vocabulário, conhecer as palavras do texto. Então, quando a gente pega aquele texto, lê e depois vai lá no dicionário procurar as palavras, tá fazendo a compreensão de texto. E interpretação é quando a gente realmente entende do que o texto está falando. Então, só para de modo conceitual, a gente vai ouvir muito esse termo, né? Então, alfabetização, a compreensão do texto e a interpretação do texto, que é essa criança que lê e entende o texto que está lendo. E esse nome que se usa se chama letramento, tá? Então, quando a gente vai pensar nesse processo de alfabetização para os nossos filhos, então nós estamos pensando em ensiná-lo a ler e depois nós vamos então trabalhar a fluência da leitura, ou seja, essa habilidade de ler primeiro com maior velocidade, reconhecendo mais facilmente as palavras e depois então com maior velocidade e entonação. E aí essa velocidade necessariamente ela vai auxiliar na interpretação do texto. Então, uma criança, por exemplo, que lê lentamente, naturalmente ela tem mais dificuldade para conseguir entender o texto. Isso por questões neurológicas que não vem o caso aqui, também não é minha área, mas a gente sabe que porque é como se a gente falasse assim, o esforço que ela está usando para a leitura é como se aquele esforço fosse uma competição com a memória que ela precisa utilizar para armazenar aquele texto, para organizar aquele texto na sua cabecinha e compreender o texto. De modo muito simplório é isso, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Muitas vezes vocês chegam até aqui para mim e falam assim, por onde começar? Eu acho que é uma das coisas que eu mais escuto aqui. Por onde começar a alfabetização? A gente tem que entender que a gente nunca perguntou, por onde que eu começo a ensinar o meu filho a falar? Então, falar realmente parece algo muito natural. A criança, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e chega uma hora, o marco neurológico dela é a fala. Então, a gente nunca se preocupou inicialmente em como ensinar a criança a falar.
Da mesma forma, quando a gente pensa em pré-alfabetização, muitos pais se perguntam se precisam fazer coisas extraordinárias para pré-alfabetizar. E eu vejo que isso tem muito a ver com essa ideia das crianças entrarem cedo na escola. Então, como elas entraram cedo na escola, foi como se os pais acreditassem que se elas não entrassem cedo, eles não seriam capazes de dar aos seus filhos pelo menos essa habilidade, as habilidades necessárias para a alfabetização. E isso não é verdade, pessoal. Quando eu falo bastante aqui de brincar, por exemplo, a gente vai entender como a brincadeira é super importante para o processo de alfabetização. Então, e escrita, né? Alfabetização escrita. Desde quando eu falo, filho, pega a bola embaixo da mesa, filho, pega o seu brinquedo em cima da estante, ou, por exemplo, sabe quando a criança ela acha um murinho no meio da rua ou numa pracinha e ela vai andar naquele murinho, né? Trabalhar o equilíbrio, trabalhar o esquema corporal, tudo isso já faz parte de um processo de desenvolvimento da criança que faz parte do processo de alfabetização, que faz parte do processo de aquisição da escrita. Então, o que acontece? Às vezes a gente pensa que precisa de habilidades extras e depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre elas, mas o dia a dia de uma família participativa, ela está necessariamente trabalhando um processo de pré-alfabetização. Então, quando você, por exemplo, vai até a sua cozinha e você tem a fruteira, né? Uma fruta. Isso é maçã, isso é laranja, isso é melancia, isso é banana. Ou, por exemplo, você começa a nomear, esse é a colher, a faca, a panela, o pano de prato, o copo. E você vai ver um livro de animais, começa a nomear os animais. Então, tudo isso é dar vocabulário para a criança. E claro que quando a gente fala, né, a gente sempre escuta, a importância da leitura, a importância da leitura. Claro que a importância da leitura, sim, a gente pode traçar uma porção de objetivos que a gente teria para ler para nossa criança. Mas vamos falar uma leitura natural, aquele pai que gosta de sentar e ler com o seu filho sem nem estar pensando ainda no processo de alfabetização. Mesmo que ele não pense nesse processo de alfabetização, naturalmente ele já está trabalhando a alfabetização. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, quando você vai numa pracinha ou você está na sua casa e você fala assim, filho, escuta o passarinho. Então, isso já é processo de pré-alfabetização, porque você está dando para ele a habilidade de perceber algo, aquele som que está se fazendo no ambiente. Ou, por exemplo, aquelas brincadeiras, a gente faz coloca a criança vedada e faz um barulho num lugar, outro barulho no outro, e ela vai tendo que descobrir. Então, tudo isso faz parte do processo de pré-alfabetização. Então, quando eu leio para o meu filho, eu faço pré-alfabetização. Quando eu nomeio os utensílios da cozinha, eu faço pré-alfabetização. Quando eu nomeio os animais, eu faço pré-alfabetização. Quando eu falo para o meu filho pôr o macarrão dentro da garrafa, eu estou trabalhando a alfabetização. Então, assim, tudo isso, quando o nosso filho vai para a escola e faz de modo sistematizado lá, ou um conteúdo que está organizado, na verdade, a escola ela só está fazendo aquilo que a família sempre fez, que é brincar com seus filhos.
Então, por exemplo, ou cantar, quando nós cantamos, né, uma cantiga, quando nós rimamos, quando nós falamos para o nosso filho, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que ela sobe no pezinho de limão? Eu trabalho rima, trabalho reconhecimento dos sons. Quando eu falo batatinha, quando nasce, esparrama, né? A gente fala esparrama pelo chão, nenenzinho quando dorme, põe a mão no coração. Quer dizer, isso tudo é pré-alfabetização. E, além disso, isso tudo é importantíssimo para o processo de aquisição da leitura e da escrita. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que a gente não precisa de grandes coisas para ensinar os nossos filhos a ler. Nós precisamos só ter claro, né, ter clareza em alguns aspectos do processo dessa alfabetização, de como a gente vai ensinar, e isso não é uma coisa difícil de encontrar e provavelmente vai dar muito certo. Porque se nós somos uma família que dá atenção para os nossos filhos, que lê para os nossos filhos, que estamos junto com os nossos filhos, que brincamos com os nossos filhos, nós já... Isso, intencionalidade, isso mesmo, professor Antônio. Olha como é bom ter professores aqui que eles usam os nomes, os conceitos certos, né? Então, quando a gente faz tudo isso com os nossos filhos, naturalmente a gente já está trabalhando o processo de alfabetização. Então, por isso que a família é capaz. Quando vocês me perguntam assim, você acredita que eu posso ser capaz de alfabetizar os meus filhos? Eu acredito porque os processos neurológicos, os processos motores, de como se dá essa aprendizagem, vamos dizer assim, né? Como se dá a aprendizagem, realmente são extremamente complexos. Como quando a gente come alguma coisa, a nossa digestão é extremamente complexa, mas ninguém precisou ficar estudando o processo do aparelho digestório para comer. Da mesma forma que a gente também não precisa saber todos os processos que acontecem dentro da nossa mente de leitura e escrita para ensinar os nossos filhos. Se a gente sabe exatamente o roteiro, o que fazer, e isso a gente consegue facilmente, tem um livro que é Consciência Fonológica para as Crianças, né? Tem um Instituto Neurosaber que é incrivelmente, assim, que dispõe de um material incrível, que os profissionais estão sempre ensinando toda a questão do processo de aprendizagem. Então, assim, você, de modo muito simples, pode alfabetizar o seu filho, mesmo que você não saiba teoria nenhuma ou estudo de neurolinguística nenhum. Mas você sabe como são os sons das vogais, você sabe como a sílaba acontece, você sabe que ler é organizar os sons numa sequência. Então, eu acredito muito nesse poder dos pais, porque é algo relativamente simples, principalmente para aqueles que se dedicam pelo menos um pouquinho para conseguir alfabetizar, para estudar um pouquinho para alfabetizar. De modo nenhum, pessoal, eu quero dizer que isso tira o valor do professor, tá? A escola, ela tá sempre ali para quem precisar. Esse professor tá sempre ali para alfabetizar para quem precisar. Mas se eu sou uma família que quero educar em casa, ou sou uma família que pelo menos quero alfabetizar o meu filho em casa antes de ir para a escola, o que eu quero dizer é que é possível sim e não precisa ser dramático, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui apresentar para vocês, agora que a gente está falando da alfabetização, alguns materiais que eu usei ao longo dos anos, tá? Então eu usei
Algumas coisas eu testei, algumas que deram certo, outras que deram erradas, e eu vou então falar um pouquinho do método que eu usei e vou falar um pouquinho do material que eu usei, tá bom? Então, como eu disse para vocês, a minha filha, ela mais velha, ela tem dislexia, então eu tive o meu primeiro contato com o famoso método fônico, que é um método que vai ensinar essa associação do grafema com o fonema. E por que eu precisei usar o método fônico com a minha filha? Porque para a dificuldade dela, o método fônico é a melhor ferramenta, ajudá-la a reconhecer som por som, né, e a reconhecer essa associação grafema e fonema, né, a saber como os sons são manipulados, para então ela, com essa ferramenta, poder ler. Tem pessoas que fazem o método silábico. A nossa língua é uma língua silábica, né? Essa língua tupi-guarani, então, quando a gente quem já cantou a música do Cocoricó sabe, né, que essa língua é uma língua silábica, completamente silábica. Então, quando a gente canta, né, abacaxi, ai, agora até esqueci, fiquei aqui com vergonha de cantar para vocês, mas, né, abacaxi, pipoca, mandioca, jacaré, então assim, tudo silábico, né? Então a gente tem na nossa língua essa estrutura silábica, e naturalmente a criança ela consegue facilmente reconhecer essa estrutura silábica. A única coisa do método silábico, quem foi já foi alfabetizado com silábico, não sei vocês, mas eu sempre ficava assim, gente do céu, por que é G, G, Gogu? Assim, aquilo não entrava direito na minha cabeça quando eu era criança, né? E o silábico, ele vem explicar isso, né? Que o som do G, na verdade, né, é G, ele faz o G, e aqui eu falo, olha, agora ele vai roubar o som do J, né? Então, quando ele encontra o seu amigo E, ele rouba o som do J, fica J. Então, o método fônico, ele dá essa ferramenta maravilhosa. Ai, Karen, mas eu não sei os sons, porque eu não aprendi assim. Não tem importância, gente. Você vai lá no YouTube e coloca som dos fonemas. Tá tudo lá, tá bom? Hoje a gente tem esse universo. Então, eu alfabetizei. Eu sei que fica espelhado, mas eu alfabetizei com essa apostila, que é uma apostila da Associação Brasileira de Dislexia, e além do método fônico, eles usam um método articulatório e sensorial. O que é o método articulatório e sensorial? O articulatório eu gosto bastante, eu usei assim com todos os filhos. Lá no YouTube você vai encontrar como o método das boquinhas, que foi desenvolvido por uma fonoaudióloga brasileira, que é dar à criança a consciência da articulação de quando ela fala. Então isso é muito bom. Então quando você fala A, E, I, O, U, então existe uma articulação para cada sonzinho. Então eu falo P, né? Quando eu falo os sons bilabiais, né, que a gente encontra P, que nós encontramos os lábios. Então, o que acontece? Você põe a criança no espelho e aí você mostra para ela, fala P. Aí ela junta os lábios e faz o sonzinho. Mas aí você fala assim, agora faz esse sonzinho sem encostar os lábios. Aí ela vai e o som não sai, porque ele tem uma articulação. Então essa apostila, ela traz a articulação da boca, eu vou mostrar para vocês. E multissensorial, por quê? Porque junto com essa apostila
como quem gosta muito de Montessori usa, existe toda a letra sensorial para a criança passar o dedinho, ensinar a grafia certinho das letras, então através do método multissensorial. Eu gosto bastante, por exemplo, de fazer as letras na farinha, no fubá, ou, por exemplo, colocar papelzinho nas letras e trabalhar toda essa questão sensorial das letras, tá? Então, o que eu gosto desse material, apesar de ser um material para dislexia? Porque ele é um material extremamente limpo, tá? Então, olha só, para a criança reconhecer a grafia. Então, aqui, por exemplo, ó, a letra E. Então, ela é apresentada pelo o som E. E aqui eu tenho, olha só, como que é o movimento labial e a posição da língua, dente, para a criança saber reconhecer. E é interessante que eles adoram brincar, né? Porque eu faço assim com a minha filha. Que som que eu tô falando? Ela fala, daí eu faço, que som que eu tô falando? Então, eles gostam. E aí aqui tem, né, tem as iniciais para eles identificarem o que começa com E. E o que é interessante? Todo livro é igual. Então, é muito metódico. A criança fica muito segura com aquele método, porque é sempre do mesmo jeito. Cada página... Então, nunca aumenta a dificuldade. Eu vou mostrar para vocês que outros aumentam e eu não gosto. Então, é sempre do mesmo jeito, tá? Aí vem um sonzinho, desculpa, vem um pequeno texto, né? Para ela reconhecer a letra. Então, esse foi o material que eu alfabetizei praticamente todos, com exceção do terceiro, e eu já vou falar para vocês por quê. Aí eu tentei usar, uma época, esse material aqui, que é o Aprender a Ler, do Instituto Alfa e Beto. Ele também é fônico, mas o que eu não gosto desse livro? É assim, eu acho o seguinte, se o pai não tem opção, por exemplo, de ter esse da Associação Brasileira de Dislexia e quer alfabetizar com método fônico, ok, esse vai. Mas o que eu vejo nesse livro? No começo ele é bonitinho, ó, aqui mostra as letras do alfabeto, aqui tem um texto, mas você vê assim, olha, que o segundo texto da lição 2 já é um texto muito grande para a atenção da criança. Então, começa lá que o cachorro batatinha quer aprender a latir, tem vários versinhos para fazer a introdução para fazer a introdução das vogais. Mas, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, ó, eu já não gosto, porque o que acontece? Quando você coloca um monte de cor misturado com letra e você ainda está introduzindo o alfabeto para as crianças, a criança às vezes vai ficar meio confusa, assim, agora eu tenho que identificar a cor com a letra, então por isso isso é uma das coisas que eu não gosto, né? Eu gosto de uma coisa mais limpa, né? Então, e aí a dificuldade, ela aumenta muito rápido. Então aqui é super legal, né? Ensina as vogais, vai fazendo associação com o som, ó. Aqui é semelhante da Associação Brasileira de Dislexia. Só que aqui, ó, quando chega, por exemplo, na lição 6 dos 3 ursos, olha já o tamanho da lição. Da lição não, do texto, me desculpa. E aí vai ficando assim tudo rabuscado, um monte de texto, de letra, tudo junto. Então assim, é um material que é bom, assim, ele foi desenvolvido para o método fônico, ele dá as ferramentas necessárias para os pais trabalharem os fonemas, mas no meu ponto de vista,
utilizando o material, na experiência com as crianças. É um material que avança muito rapidamente, com um nível de dificuldade que avança também muito rapidamente. Então, se você não tem degraus, você não sobe de degrau em degrau, você salta, dá saltos. Então, eu não recomendo, a não ser se a pessoa tenha outro, não tenha outro material. Mas, é claro, tem pais que se adaptaram super bem, gostaram, sem problema nenhum. Aí tem a famosa Caminho Suave, que é o método silábico. Eu não uso para alfabetização, mas às vezes eu uso para consolidar um pouquinho depois da alfabetização, na hora que a criança já reconhece bem o grafema e o fonema, já está reconhecendo as sílabas. Então aí eu entro com a Caminho Suave. Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei para pintar, né, as sílabas, mas uma coisa que eu acho interessante aqui na Caminho Suave, por exemplo, tem criança que escreve bem desde cedo. Tanto a Caminho Suave, como ela pede, por exemplo, aqui, ó, leia e copie, tá vendo? Então, a criança tem aqui que ver a letra bastão e ela tem que passar para a letra cursiva. Eu vejo que a gente tem que conhecer um pouquinho os nossos filhos, porque nem todas as crianças conseguem tão cedo passar ali um texto, um versinho ali com 3 frases, 4 frases. Então, eu vejo que para os meus... Nossa, desculpa, a gente bateu o pé aqui. Então, eu vejo que para os meus filhos, nem sempre foi bom, porque eu tinha que pintar, tinha que inventar outros exercícios na Caminho Suave, porque a caligrafia ainda não estava tão, não estava tão desenvolta. Isso também é uma outra questão. Às vezes a criança, ela avança bem na leitura, mas a escrita não consegue alcançar. Então, aquela criança que lê bem o poema, aquela criança que entende, mas na hora que você pede para ela fazer a compreensão de texto, né, ou a interpretação de texto, ou responder por extenso, ela não consegue. Por quê? Porque ela desenvolveu bem a leitura, mas a parte de caligrafia ainda não. Então, uma coisa que é interessante, né, é a gente observar isso, porque quando os nossos filhos, principalmente esses livros para 7 aninhos, eu vejo que, na minha experiência, a maioria dos meus filhos, nesses livros escolares, que agora são de segundo ano, eles não têm uma habilidade de caligrafia adequada para aquelas respostas que pedem, tanto em livro de ciências, né, em livro de história, porque hoje até tem livro de história para segundo ano. Então, eu vejo assim que para os meus filhos, não, de modo geral, a leitura ela avança primeiro do que a caligrafia, mas eu vejo que muitos livros pedem uma caligrafia e um domínio ali da escrita para uma hora completamente inapropriada. Deixando claro que eu não estou falando isso como profissional, estou falando isso como uma experiência aqui com os meus filhos, até que se tiver alguém aqui que tem experiência semelhante, né, pode até comentar. Então, e aí gera uma frustração. Poxa vida, eu tô aqui tentando fazer esses exercícios com meu filho e não tá dando certo, porque ele não consegue escrever. Então, por exemplo, eu com 7 aninhos, eu nunca trabalho muito esses exercícios que fazem perguntas e respostas. A compreensão de texto eu sempre faço oral e trabalho diretamente a cópia e a caligrafia no caderno de caligrafia. Então, essa é a experiência aqui de casa. Agora, o que aconteceu? Lembra quando eu falei para vocês
que no meu terceiro filho eu não alfabetizei com o Instituto, não, desculpa, com a Associação Brasileira de Dislexia, porque tinha acabado aquele material, e então eu peguei mais ou menos como o material era feito, e então eu fiz uma pasta. Vocês vão ver como eu desenho lindamente. Os meus filhos desenham super bem aqui nos stories, e vocês vão perceber que eu desenho igual uma criança de 4 anos, tá? Então, o que que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, ó, eu fazia uns desenhinhos e eu escrevia: marque as figuras que iniciam com a letra B. E aí, então, ele marcava com a letra B, não, desculpa, gente, com o som B, tá? Então, ele marcava. Aqui depois pinte as palavrinhas que começam, né, com o som B. E assim por diante, ó. Quando tava no meio da palavra. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. E aqui eu já trabalhava as sílabas juntos. Então aqui eu apresentava. E aqui, ó, eu mostrava o som, aí mostrava que ele encontrava os amigos, e aí ele formava aqui, e aí eu trazia umas letrinhas. Eu sei que fica espelhado, mas deve dar para ter uma noção. O que que eu aprendi, assim, com isso? Que pra gente alfabetizar, a gente precisa de muito pouco. Então, mesmo que você não tenha um livro, mesmo que você não tenha um material, claro que isso ajuda bastante, é uma ferramenta, um apoio, tornam às vezes as coisas mais rápidas para a mãe, que não tem que ficar fazendo o material. Então, eu não gosto muito de ficar digitando, então eu faço tudo à mão. Mas com esse terceiro filho, o que que eu aprendi? Que dá para alfabetizar com muito pouco. Você precisa de muito pouco para alfabetizar. Então, assim, uma canetinha, um desenho, umas letrinhas e pronto. Outro material que eu quero mostrar para vocês, que eu faço na pré-alfabetização, são umas fichas aqui das letras. Isso eu vou fazendo ao longo do tempo, tá? Não tem tempo para terminar. Ele começa ali perto dos 4 anos e meio, 5 anos, e depois eu continuo até terminar todo o espaço, ó. Então, isso daqui é um papelão, tá vendo? Aí aqui é a letra E, e aí nós vamos achando figurinhas e nós vamos colando. Aí aqui, ó, o S de serpente, de sapo, sol, suculenta, suco, sacola, e nós vamos colando, olha. Então, esse aqui eu tô fazendo com a minha filha, que tem agora 5 anos e meio, tá? Só para vocês verem. Então, eu vou trabalhando, tá? Isso daqui não é sistematizado. O que isso significa? Que quando eu sento para brincar, para fazer colagem, para fazer massinha, um dia eu vou lá e vou fazendo. Então, não vou, não é todo dia que eu vou sentar e vou fazer colagem. Por quê? Porque eu ainda não estou em processo de alfabetização plena, só pré-alfabetização. O ano que vem vocês vão me acompanhar, porque daí eu vou começar a alfabetizar. Outro material que é bem interessante para quem quer fazer uma alfabetização bilíngue, esse material aqui de caligrafia, ele é bilíngue. Então, ele traz o fonema em português e em inglês. Então, é bem legal. A gente, esse aqui é da Helena, ela só usa para brincar por enquanto. Então, não tá quase feito, mas tá aqui, tá? E outro material também que eu faço, olha só, são as fichas. Então, eu mesmo escrevo, tá? Então, tapa, pote. Aqui nós estávamos em sílabas simples. A gente começa
depois aumentar aqui a dificuldade, ó, essa aqui, ó, eram palavras especiais que já tinha alguma dificuldade e aí elas possuem estrelas, porque depois ganha presente, depois que lê todas as palavras especiais. Em princípio é isso, pessoal. Eu sei que muita gente tem perguntas, então eu vou fazer assim, eu vou encerrar essa live, porque a outra vez eu perdi a live que eu pensei que dava para continuar, quer dizer, segundo as orientações do Instagram, davam para continuar, então eu vou encerrar para a gente salvar essa live e aí eu volto e vocês podem fazer as perguntas, pode ser? Combinado? Então é isso, pessoal, muito obrigada, tá? O que eu tinha para falar de alfabetização básica, eu acho que eu já falei. Aí a gente volta a conversar e aí vocês podem ir perguntando e eu vou falando à medida que as dúvidas vão surgindo, tá bom? Obrigada!